Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Minha cunhada me obriga a levar meu filho ao hospital após ter colocado sua vida em risco, mas agora ela perde a guarda da minha sobrinha e sua liberdade. Olá a todos! Eu, de 32 anos, não tenho uma relação muito boa com a família do meu marido, Liam, de 33 anos. Estamos casados há 6 anos e temos um filho de 4 anos, chamado Aegon. Sim, somos fãs de Game of Thrones. Por favor, não me ataquem nos comentários. Minha sogra e meu sogro não gostam muito de mim porque não sou da mesma cultura que eles. São bastante religiosos, mas eu tendo a ser agnóstica, e eles acham que sou a razão pela qual Liam se afastou da fé. Isso está muito longe da verdade. Ele tomou essas decisões muito antes de me conhecer, então não sei de onde vem tanta preocupação. De qualquer forma, eles têm ideias preconcebidas sobre mim, e embora agora sejamos cordiais, certamente não somos próximos. Depois que Aegon nasceu, as coisas melhoraram muito entre mim e minha sogra. Ela costumava vir mais à nossa casa e ao conversarmos, conseguimos entender melhor nossas perspectivas, o que ajudou bastante a suavizar as coisas. Meu sogro não se envolve nos dramas familiares e me trata com respeito, o que é tudo que eu desejo. Nesse aspecto, as coisas estão bem. Além disso, ambos adoram Aegon, e ele adora passar tempo com eles. Então, embora as coisas tenham sido um pouco frias no começo, agora estão muito melhores, e eu vejo o quanto isso significa para Liam. Porque ele sempre foi muito próximo dos pais, mesmo que agora não compartilhem as mesmas crenças. O problema é minha cunhada. Ela é a irmã de Liam, Joniana, de 40 anos, e tem uma filha de 5 anos chamada Rachel. O marido de Joniana a deixou há 2 anos porque a pegou tendo um caso com o melhor amigo dele. Foi um desastre, e ele lutou com todas as forças para conseguir a guarda de Rachel, mas só a tem nos fins de semana. Foi um momento horrível para a família, e embora nem Liam nem eu aprovássemos o que Joniana fez, tentamos ajudar porque ela fazia parte da família, especialmente por Rachel. Foi nesse momento que me ofereci para cuidar de Rachel enquanto Joniana resolvia seus problemas. Para mim, não era um grande problema, honestamente, porque a Aegon tinha mais ou menos a mesma idade, e ter uma companhia para brincar seria melhor para ambos. Então Joniana costumava deixar Rachel em minha casa de manhã, ia resolver seus problemas legais, procurar um lugar para morar, empregos, etc. E depois a pegava à tarde. Isso durou aproximadamente um mês, e tanto Rachel quanto a Aegon se acostumaram a estar juntos naturalmente. Quando Joniana levou Rachel de volta em tempo integral, Rachel ficou muito chateada, e Joniana tomou isso como um desfecho ruim para ela. Começou a pensar que Rachel me preferia, o que não era verdade. Ela é apenas uma criança pequena e não pensa dessa maneira. Repeti para Joniana que Rachel gostava de brincar com Aegon, então ela preferia estar em minha casa. Se fosse possível arranjar para que eles brincassem juntos, o problema se resolveria por si só. Sabia que Joniana estava magoada com isso, e não a culpo. Suas emoções estavam por toda parte, embora ela fosse a que havia traído. As coisas ficaram tensas entre nós porque ela me acusou de tentar roubar sua filha, e foi aí que Liam perdeu a paciência. Ele disse que ela deveria estar agradecida por nós estarmos ajudando, ao invés de nos tratar mal. Ela reduziu o contato conosco, o que me machucou muito, pois as crianças estavam sofrendo por sua causa. O que ela não sabia era que seu ex-marido, Noel, costumava trazer Rachel para nossa casa nos fins de semana para que ela pudesse ver a Aegon. Ele havia prometido a Rachel que ela não contaria à mãe, mas todos sabíamos que era apenas uma questão de tempo até que ela descobrisse. Ela só tinha 3 anos na época, e eventualmente diria à mãe. Quando finalmente tudo foi descoberto, houve muito drama, e minha sogra e meu sogro tiveram que intervir e pedir para Joniana parar de ser teimosa e pensar na filha. Levou um pouco de persuasão antes que ela finalmente visse nosso ponto de vista e aceitasse que Rachel e a Aegon brincassem juntos. A verdade é que as crianças se adoram, são como irmãos e como têm idades tão próximas se dão muito bem. É realmente um prazer vê-los juntos. Especialmente porque Liam e eu decidimos que teríamos apenas um filho, e sempre achei que não ter um irmão é triste para uma criança. Mas de alguma forma temos o melhor dos 2 mundos. As crianças alternavam entre nossas casas. Às vezes Rachel vinha para a nossa, outras vezes a Aegon ia para a de Joniana ou até mesmo para a de Noel. Na maior parte do tempo, eles estavam na casa dos meus sogros. As coisas estavam bem, e eu nunca suspeitei que Joniana guardasse tanto ressentimento contra mim durante todos esses anos. Se eu soubesse, teria colocado a segurança de Aegon como prioridade, e agora não consigo parar de pensar que falhei como mãe. Nos últimos 2 anos, as coisas com Joniana estavam mais ou menos bem. As crianças se davam bem, e isso era o que mais me importava. Mas tudo isso mudou ontem.
Lia estava fora da cidade a trabalho por uma semana, então estávamos apenas a Egon e eu em casa, e meus sogros estavam de férias. De repente fiquei gravemente doente há 2 dias. Tinha febre e náuseas. Não era nada grave, mas me sentia bastante fraca. Liguei para uma amiga para me ajudar, já que era a vez de Rachel vir para nossa casa, mas eu não tinha energia para cuidar de uma criança, muito menos de 2. Então liguei para Joniana para cancelar, explicando que estava bastante doente. Ela gentilmente se ofereceu para levar a Egon por um dia para que eu pudesse descansar e me recuperar. Agradeci muito, porque ele poderia aproveitar o dia com Rachel, e eu teria tempo para dormir e me recuperar. Concordamos que Joniana pegaria a Egon e levaria os 2 ao parque de aventuras na cidade. Depois poderiam dormir na casa dela, o que os cansaria completamente, enquanto eu teria um dia inteiro para mim. Fiquei muito grata pelo gesto dela, já que raramente tinha sido tão gentil comigo, e não podia imaginar que algo estivesse errado. Pensei que ela realmente sentia pena de mim e da minha doença, e por isso havia oferecido sua ajuda. No dia seguinte, que foi ontem, Joniana chegou por volta do meio-dia e levou a Egon. Pedi a ela que me atualizasse de vez em quando, e ela me garantiu que não precisava me preocupar, que ele estaria bem. Assim que ela saiu pela porta, desmoronei na cama. Ainda tinha febre e precisava dormir. Além disso, sabia que a Egon estava seguro, estava com sua tia, o que poderia dar errado. Não tinha estresse ou ansiedade que me mantivesse acordada. Não sei quando adormeci, mas por volta das 2 da tarde recebi uma ligação do número de Joniana. Foi, na verdade, a ligação que me acordou, e quando verifiquei meu telefone mais tarde, percebi que ela já havia me ligado uma vez. Mas eu não atendi porque estava profundamente adormecida. Quando atendi, ouvi alguém chorando do outro lado e congelei. Era Rachel, que estava chorando do outro lado da linha. Ela me disse que algo havia acontecido com a Egon e que eu precisava correr até o parque. Quando cheguei, encontrei a Egon com erupções por todo o corpo, e seu rosto e olhos estavam inchados. Corri com ele para a emergência furiosa o caminho inteiro. Queria dar um tapa em Joniana, mas sabia que levá-lo ao hospital e cuidar dele era minha prioridade, e que ela poderia ser confrontada depois. Os médicos me perguntaram se a Egon tinha alguma alergia que pudesse ter causado essa reação, e eu disse que ele sempre foi alérgico a amendoim, e que todos éramos muito cuidadosos com isso. O médico me perguntou se ele havia comido acidentalmente algo que contivesse nozes, mas eu disse que ele não estava comigo e liguei para Joniana na sala. Ela negou que ele tivesse comido algo com nozes. O médico nos olhou de forma estranha e disse que a Egon precisaria ficar sob observação por um tempo. Foi então que Rachel desabou em lágrimas e disse: "Mamãe deu meu sanduíche de manteiga de amendoim para ele, mesmo eu dizendo que ele não podia comer." Eu me enchi de raiva, me joguei contra Joniana e dei um tapa nela ali mesmo no hospital, na frente de todos. Ela tentou revidar, mas as enfermeiras a impediram, e o médico se apressou para verificar a Egon. Joniana tentou levar Rachel embora, mas ela estava chorando descontroladamente e se agarrou à minha perna como se sua vida dependesse disso. Me senti tão mal pela menina, e sabia que se ela voltasse com a mãe naquele momento, Joniana a destruiria. Liguei para Noel, o pai de Rachel, e disse que Rachel estava segura, mas que precisava que ele viesse ao hospital. Queria que o pai adequado estivesse presente com Rachel. Joniana protestava e tentava fazer uma cena, mas quando as enfermeiras disseram que se ela continuasse com aquele comportamento, seria escoltada para fora, ela finalmente ficou em silêncio. Noel chegou e Rachel correu para abraçá-lo. Ele olhou para Joniana e para mim, percebendo que algo muito sério havia acontecido. Naquele momento já tínhamos passado algumas horas no hospital, e a Egon estava bem. Os médicos disseram que a reação alérgica estava controlada, mas que como família, era nosso dever ser ainda mais cuidadosos com o que ele comia. O doutor informou que ele ficaria internado durante a noite para observação e que seria liberado no dia seguinte. Noel se ofereceu para me levar para casa, mas eu disse que precisava discutir o que havia acontecido e que tanto Joniana quanto Rachel precisavam estar presentes, o que significava que ele também precisava estar lá. Fomos a um restaurante para comer alguma coisa, e o que Joniana disse me fez perder a paciência novamente. Já tinha me acalmado um pouco nas últimas horas, mas ao ouvi-la, meu sangue ferveu de novo. Depois de ouvir a história de Rachel, soube que as coisas haviam chegado a um ponto crítico com Joniana. Primeiro, pedi para Rachel me contar o que tinha acontecido. Ela estava visivelmente nervosa, e sua mãe a olhava de forma ameaçadora. Noel interveio e disse que ela tinha que ser honesta e que não precisava se preocupar, pois ele a protegeria e que ela deveria fazer o que era certo. Embora Rachel estivesse nervosa, enquanto Joniana pressionava com o olhar, Noel a encorajava a dizer a verdade. Joniana tentava causar um alvoroço, dizendo coisas como: "Estão intimidando minha filha, e eu não vou permitir isso." Eu disse para ela calar a boca e deixar a menina falar, que suas táticas de intimidação não funcionariam mais.
Demorou um pouco, mas finalmente Rachel contou o que havia acontecido. Ela disse que Jonhana lhes deu dinheiro para comprar sanduíches na loja. Rachel comprou um de manteiga de amendoim, enquanto a Egon comprou um de geleia de frutas. No caminho de volta, a Egon pediu a Rachel uma mordida, mas ela disse que não porque ele não podia comer manteiga de amendoim. Todos na família sabem sobre a alergia de Aegon, inclusive ele, então fiquei surpresa que ele tenha pedido. Estou grata que Rachel tenha tido o bom senso de não lhe dar uma mordida. Ela disse que ele não fez um escândalo, mas parecia um pouco triste por não ter podido comer o sanduíche. Quando voltaram para Jonhana, e me pergunto por que diabos ela não estava com as duas crianças pequenas em primeiro lugar. Ela perguntou a Rachel por que a Egon estava triste. Rachel explicou que a Egon queria uma mordida do seu sanduíche, e Jonhana ficou brava com ela, dizendo que deveria compartilhar as coisas com o primo porque ela não tinha criado uma filha egoísta. Rachel disse à mãe que a Egon não podia comer manteiga de amendoim, mas aparentemente Jonhana não quis ouvir. As duas começaram a discutir, e Rachel tentou resistir quando sua mãe tentou fazer com que ela desse o sanduíche. Jonhana chamou a própria filha de egoísta e tomou o sanduíche dela. Nesse momento, tanto a Egon quanto Rachel estavam chorando. Rachel disse à mãe que ele ficaria doente, como sua tia havia dito, se comesse aquele sanduíche, mas Jonhana insistiu que isso era mentira e que nada aconteceria. Ela deu o sanduíche a Egon, mas naquele momento ele também estava chorando e disse que não queria e queria ir para casa. Mesmo assim, Jonhana o forçou a comer o sanduíche. Rachel não usou exatamente essas palavras, mas sei o que Jonhana estava tentando fazer. Eu me contive de me jogar em cima de Jonhana e estrangulá-la naquele momento, mas não queria fazer isso na frente de Rachel. A pobre menina já havia passado por muito. Assim que Rachel terminou de contar sua versão, ela começou a chorar novamente, abraçou Noel e disse que queria ir com ele porque mamãe me assusta. Durante todo esse tempo, Jonhana estava rindo, como se tentasse desacreditar o que Rachel estava dizendo. Perguntei a Jonhana se ela tinha algo a dizer em sua defesa, e ela respondeu que não precisava se defender de gente como eu. Ela disse que se eu escolhesse acreditar em uma menina de 5 anos em vez de uma mulher adulta, eu deveria me consultar com um médico, porque claramente não me restava nenhuma lógica. Eu não me incomodei em discutir com ela ou pedir mais explicações, porque já estava exausta, mas disse que se ela se recusasse a me contar sua versão dos fatos, se é que tinha uma, eu tomaria a versão de Rachel como verdade e agiria de acordo. Jonhana me disse que eu não tinha poder para fazer nada, e eu simplesmente respondi que seria melhor ela tomar cuidado, porque embora fosse família, a Egon vinha em primeiro lugar para Liam e para mim. Avisei que embora eu tivesse sido gentil, ela não fazia ideia do que Liam faria quando soubesse de tudo. Foi aí que ela percebeu que estava em jogo e entrou em pânico. Ela implorou para eu não contar a Liam, alegando que Rachel estava mentindo. Começou a divagar sobre o que havia acontecido, mas eu disse que já era o suficiente. Eu tinha dado a ela a oportunidade de explicar, e ela a desperdiçou. Agora teria que lidar com Liam. Eu me levantei e deixei que Noel e Jonhana resolvessem seus problemas sobre Rachel. Me senti mal por deixar Rachel, mas não tinha forças para lidar com isso naquela noite. Amo aquela menina e sou tão grata a ela por ter salvado a vida de Aegon ao me ligar. Quem dera eu pudesse simplesmente levá-la embora, mas ela tem um pai que agora precisa intervir. A caminho de casa, liguei para Liam e contei tudo. Ele estava muito estressado e disse que voltaria imediatamente, mas eu disse que tinha tudo sob controle e que Aegon seria liberado no dia seguinte. Mesmo assim, ele insistiu. Eu não o impedi porque sei que ele se preocupa, e na verdade eu precisava do apoio dele mais do que estava disposta a admitir. Eu sei que Aegon já está melhor e que não precisamos nos preocupar com nada, mas estou completamente decidida a não deixar que Jonhana se safe dessa. Ela colocou deliberadamente a vida do meu filho em risco, e ela tem que pagar por isso. Eu já sei que preciso chamar a polícia, mas será a primeira coisa que farei assim que Aegon tiver alta, o que é minha única preocupação no momento. Nunca mais poderei confiar nela com Aegon, e neste momento até me preocupo com Rachel. Ela estava tão assustada com a mãe que não consigo imaginar o que acontece por trás de portas fechadas. Atualização 1. Desculpe pela demora na atualização. Sei que muitos de vocês estavam esperando por ela. Honestamente, as coisas têm estado tão ocupadas e estressantes em casa que nem sequer me ocorreu verificar o Reddit. Liam voltou no dia seguinte, e eu o abracei tão forte que acho que desloquei alguns órgãos dele. Aegon recebeu alta e parecia bem, só estava cansado, então o deixamos dormir o quanto quisesse. Perguntei a Liam se ele havia falado com Jonhana, e ele me disse que não havia nada para falar com ela e que nunca perdoaria por ter feito algo assim intencionalmente. Se tivesse sido um erro, talvez houvesse uma chance de perdão, mas Liam disse que simplesmente não podia aceitar isso, nem esquecer e seguir em frente.
Eu disse que deveríamos chamar a polícia e apresentar uma queixa agora que a Egon estava em casa e fora de perigo. Ele me disse que isso seria o certo, porque ela não via nosso filho como parte da família e que era perigosa. Deus sabe porque ela colocou sua vida em risco deliberadamente. Ela sabia perfeitamente que a alergia de Aegon era grave, e mesmo com sua filha, que só tinha 5 anos, lembrando-a repetidamente, ela ignorou todos os avisos e continuou com aquilo. Não foi um erro, foi algo que ela fez por pura maldade e despeito. E só Deus sabe o que mais ela poderia fazer. Jonhana era perigosa, ela mesma nos mostrou isso, e a única coisa que podíamos fazer era garantir que ela não colocasse mais ninguém em perigo, especialmente Rachel. Então, Liam foi fazer a denúncia, e eu fiquei cuidando de Aegon enquanto ele dormia. Quando Liam me perguntou onde estava Rachel, eu disse que provavelmente Noel a havia levado para passar a noite. Era fim de semana no dia em que Aegon voltou para casa, então Rachel estaria com Noel, e talvez até então, Jonhana tivesse se acalmado para que Rachel não tivesse que enfrentar a ira da mãe. Lia ligou para Noel e perguntou como Rachel estava, e ele disse que ela ainda estava muito abalada com o que havia acontecido no dia anterior e que se recusava a voltar para a casa da mãe. Lia me disse que este era o melhor momento também para chamar os serviços de proteção à infância e denunciá-la, porque nenhum filho deveria ter tanto medo de um pai. Por um momento, pensei que talvez Rachel estivesse assustada porque sua versão da história não era verdadeira. Era uma possibilidade, ela só tinha 5 anos. Talvez houvesse uma confusão não intencional com os sanduíches da parte dela, e ela estava com medo de ser repreendida, então culpou Jonhana. E Jonhana entrou na história porque não queria que as horas de brincadeira de Aegon e Rachel fossem interrompidas por um erro. Mas nenhuma criança poderia mentir com tantos detalhes. Decidimos ligar para Noel novamente, e eu perguntei se Jonhana havia admitido algo. Ele disse que ela desabou e contou tudo. Ele havia gravado secretamente toda a conversa, mas nos disse que era muito perturbadora para ouvir. Pedimos que nos enviasse a gravação de qualquer maneira, e lá pudemos ouvir claramente Jonhana admitindo tudo. Ela disse que não sabia por que havia feito aquilo, mas que fez. Noel estava furioso e perguntou por que ela não havia ido ela mesma ao pronto-socorro, e ela disse que não podia pagar a conta. Ele disse que ela deveria estar grata por Rachel ter me ligado, porque se não tivesse feito isso, Aegon teria morrido. Ela chorava na gravação e continuava dizendo, desculpa, mas eu não senti um pingo de compaixão por ela. Depois disso, me dei conta de que o estresse do dia realmente me havia feito esquecer a gravidade da situação. E é verdade, se Rachel não tivesse sido inteligente ou corajosa o suficiente para me ligar, Aegon teria morrido. Devo a vida do meu filho a essa menina, e sabia que tinha que fazer todo o possível para mantê-la longe daquela mãe horrível. Ligamos para os serviços de proteção à infância e contamos tudo. Dissemos que estávamos preocupados com a segurança de Rachel, e que, se Jonhana era capaz de induzir deliberadamente uma reação alérgica em uma criança e depois não responder adequadamente por uma suposta falta de dinheiro, não sabíamos quão segura sua própria filha estaria com ela. O oficial tomou nota e nos perguntou qual era o acordo de custódia e contamos tudo. Na segunda-feira seguinte, 2 dias depois, os oficiais foram à casa dela. Soubemos disso porque ela nos enviou uma mensagem cheia de ódio, dizendo que sabia que estávamos por trás disso e que deveria ter matado Aegon quando teve a chance. Eu a bloqueei desde então, mas Liam não. Ele ligou para ela e lhe deu uma lição, dizendo que faria de tudo para proteger Rachel e salvá-la dela, porque claramente ela não estava mentalmente estável. Finalmente envolvemos minha sogra e meu sogro e contamos tudo. No início eles tentaram defender Jonhana, mas quando os fizemos ouvir a gravação, não tiveram nada a dizer. Não sei qual é a relação deles com Jonhana, nem me importa, mas tanto Liam quanto eu lhes dissemos que não queremos ter nada a ver com ela nunca mais. Esperamos que os serviços de proteção à infância levem Rachel para longe dela, mas não podemos ter certeza, já que não houve negligência ou abuso direto em seu caso. Mas sei que se Rachel continuar morando com Jonhana, ela tornará a vida de sua própria filha um inferno. Liam voltou para ampliar a denúncia na polícia, agora apresentando o áudio. Esperamos que isso sirva como prova para que tomem algum tipo de ação contra Jonhana. Pelo menos assim, se os serviços de proteção à infância não fizerem o seu trabalho, teremos outra denúncia contra ela. Atualização 2. Os serviços de proteção à infância retiraram Rachel dos cuidados de Jonhana, e agora ela vai morar permanentemente com Noel. O acordo de custódia teve que ser alterado oficialmente, e Jonhana enlouqueceu por isso. Agora entendemos por que não era porque ela sentiria falta de Rachel ou algo assim, mas porque ela estava usando os pagamentos de pensão alimentícia para sustentar sua vida. A pensão que ela recebia era uma quantia considerável, e agora ela ficou sem nada. Embora ela não precise de dinheiro onde está agora, porque muitas de suas necessidades estão cobertas, já que ela também foi presa, o que falarei mais tarde.
Mas por enquanto quero me concentrar em Rachel. Para Noel, ter Rachel com ele será mais econômico, embora isso realmente não importe para ele. Também foi pedido a Noel que leve Rachel à terapia, porque a pobre menina tem tido pesadelos desde o incidente com a Egon. A Egon, por sua vez, está bem e mal se lembra do que aconteceu. Quando perguntamos como foi o dia com tia Jonhana e Rachel, ele apenas diz que se divertiu muito e que a melhor parte foi o passeio de ambulância. Não consigo entender como alguém pode sentir tanto rancor por uma criança. Minha sogra tem estado bastante abalada pelo incidente, mas não tanto pelo que aconteceu com a Egon, mas porque uma mãe perdeu a guarda da filha por causa de nossa intervenção, ou seja, Jonhana. Não entendo como ela ainda pode simpatizar com Jonhana. Meu sogro, por outro lado, está furioso e diz que no início, não podia acreditar que Jonhana estivesse tão desequilibrada. Ele nos pediu desculpas por não ter acreditado em nós antes, e embora isso ainda me incomode um pouco, sei que ele diz isso com boas intenções. Nenhum pai gostaria de aceitar que um de seus filhos fosse capaz de intencionalmente prejudicar o filho do outro, então eu entendo sua dúvida inicial sobre todo o assunto. Rachel e a Egon ainda se veem regularmente. Não queríamos que Rachel pensasse que havia feito algo errado ou que poderia ter feito algo mais no dia em que o incidente aconteceu. No entanto, ela ainda se culpa, e isso parte meu coração. Ela até fez cartões de desculpas para a Egon, Liam e para mim. Acho que é uma das minhas posses mais valiosas. Tento passar o máximo de tempo possível com ela. Podem me chamar de antiquada, mas acredito que uma criança precisa de uma figura materna em sua vida, e Rachel nunca teve isso. Embora Jonhana seja sua mãe, não acredito que ela tenha a capacidade de ser verdadeiramente maternal. Ela demonstrou isso com a forma como tratou a Egon. Nenhuma pessoa capaz de fazer algo assim tem esse instinto compassivo inato. Sei que muitos vão me criticar nos comentários por dizer isso, mas é o que é. Estamos tentando normalizar as coisas para as crianças o máximo possível, embora nada seja normal agora. Jonhana tentou entrar em contato comigo e com Liam desde a prisão, minha sogra nos contou, mas não temos planos de falar com ela. Minha sogra tentou sutilmente atuar como intermediária, mas todos os seus esforços foram rejeitados. Liam e eu estamos perdendo a paciência com ela. Ou ela entende por conta própria, ou cortaremos o contato com ela também. Não posso permitir que ela continue falando sobre isso, tentando nos reunir como uma família novamente. Quanto a Jonhana, mantive-me o mais afastada possível do julgamento dela. Só participei quando fui chamada para testemunhar, e no dia em que leram sua sentença, para garantir que trancassem aquela tentativa de ser humano. Ela foi acusada de tentativa de homicídio. A promotoria não conseguiu provar que foi premeditado, então a tentativa de homicídio foi em segundo grau, o que significa que ela passará pelo menos 10 anos atrás das grades. Isso é um alívio para nós, mas também para Rachel, já que ela não terá que ver a mãe por muito tempo, e quando fizer, será uma adolescente. Atualização 3. Minha sogra tentou buscar Rachel na escola para levá-la a uma visita à mãe na prisão. Felizmente, a escola agiu rapidamente e ligou para Noel antes que ela pudesse levá-la. Apenas Noel e eu estamos na lista de pessoas autorizadas a buscar Rachel, algo que agora foi muito útil. A menina já passou por muita coisa, e a última coisa que precisa é que alguém tente forçá-la a ver a mãe quando ela nem está pronta para isso. Rachel sabe o suficiente sobre o que está acontecendo, pelo menos dentro do que uma menina de 6 anos pode entender, e deixou claro que não quer ver a mãe. Não é apenas o medo que a mantém afastada. Acho que no fundo, ela processou que sua mãe não está em condições de ser alguém segura para ela. Rachel é incrivelmente inteligente para sua idade, o que sempre notei, mas agora é mais evidente do que nunca. Apesar de tudo que passou, ela mantém uma atitude sensata e madura para sua idade, o que tem sido uma influência muito positiva para Egon. A tentativa de minha sogra de forçar Rachel a visitar sua mãe foi a gota d'água para toda a família. No meu caso, já havia cortado contato com ela depois que sua filha tentou matar meu filho. Liam tinha algum contato, mas principalmente por causa do pai, o que agora também foi definitivamente cortado. Noel apenas permitia que ela visse Rachel por causa de seu ex-sogro também, mas agora nem isso. O restante da família também decidiu cortar contato com ela definitivamente. A Egon também não tem permissão para ver a avó, e por boas razões. Depois do que aconteceu com Jonhana, não confiamos mais nela para tomar decisões seguras. Não sabemos se ela compartilha algumas das ideias erráticas da filha ou se poderia agir impulsivamente como a filha fez, e sinceramente, não estamos dispostos a descobrir. A segurança de Egon e Rachel é nossa prioridade, e não há espaço para riscos. Até meu sogro está reconsiderando seu relacionamento com minha sogra. A lealdade cega dela por Jonhana causou uma brecha irreparável em seu casamento. O último que ele esperava era ter que lidar com esse tipo de caos familiar em sua idade. Mas está claro que ele não pode mais tolerar o fato de que sua esposa defende o indefensável.
Atualização 4. Muitos me perguntaram se meu sogro se divorciou de minha sogra, e a resposta é sim. As coisas entre eles não estavam bem, e ela se recusou a mudar de opinião, apesar de toda a família ter se voltado contra ela. Para ela, o amor por Joniana parece ser mais importante do que o dano que ela causou, mesmo que isso signifique perder o resto da família. Quanto a Joniana, algumas pessoas acreditam que a visitamos no dia de ação de graças porque ela estava se sentindo sozinha e que tentamos encontrar em nossos corações o perdão para seguir em frente. Mas não fizemos nada disso, obviamente. Menciono isso porque vi comentários sugerindo que quando ela sair da prisão, todos a perdoaríamos. Minha pergunta é, o que essas pessoas têm na cabeça? Quando isso acontecer, provavelmente obteremos uma ordem de restrição ou algo semelhante para mantê-la longe de nós. Ninguém na família quer tê-la por perto, então por que deveríamos perdoá-la? Há pessoas que pensam que porque eu não a matei com minhas próprias mãos naquele dia, deixei certas coisas passarem. O que isso teria resolvido? Exatamente nada. Só esperamos até que meu filho estivesse bem, já que essa era a prioridade, para depois lidarmos com Joniana. Algumas pessoas parecem estar mais preocupadas com outras coisas do que com o bem-estar das pessoas afetadas. O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora, vamos juntos para a próxima história. História 2. Minha irmã me atormentou por anos, mas me convidou para uma festa de jantar. Quando cheguei, todos já tinham terminado de comer, e ela me mandou limpar tudo e lavar a louça, porque, segundo ela, eu era uma garçonete patética. Olá a todos! Minha irmã Ellen sempre foi a filha de ouro da nossa família, e meus pais nunca esconderam esse fato de ninguém. Sendo a mais nova, ela foi considerada a criança milagrosa dos meus pais. Eles tentaram durante muitos anos ter outro filho depois de mim, apesar dos desafios significativos de saúde. Após meu nascimento, minha mãe teve complicações que levaram os médicos a aconselhá-la a não engravidar novamente, essencialmente dizendo aos meus pais para desistirem de expandir a família. No entanto, 5 anos depois, minha mãe desafiou todas as probabilidades e ficou grávida novamente. Essa notícia foi nada menos do que um milagre para meu pai, que ficou extremamente feliz com a perspectiva de receber outro filho. Esse status de bebê milagroso influenciou profundamente a criação da minha irmã e como meus pais a trataram. Eles sempre fizeram de tudo para garantir que ela tivesse o melhor de tudo, tratando-a como uma rainha. Cada marco e cada conquista dela foram celebrados com grande entusiasmo, reforçando seu status especial dentro da família. Esse favoritismo nunca foi sutil, era exibido abertamente e reconhecido, deixando claro para todos, inclusive para mim, que minha irmã tinha uma posição única e exaltada no coração dos meus pais. Não me entenda mal, meus pais também cuidaram de mim, garantindo que eu tivesse tudo o que precisava. No entanto, o modo como eles me tratavam muitas vezes parecia uma reflexão tardia. Por exemplo, em eventos escolares, se tanto minha irmã quanto eu tivéssemos eventos no mesmo dia, meus pais invariavelmente escolheriam assistir ao dela. Eles explicavam que ela era mais nova e precisava mais deles, como se meus eventos e necessidades fossem menos importantes. Há incontáveis fotos da minha irmã durante a infância, meticulosamente organizadas em álbuns que meus pais guardam e valorizam até hoje. Em contraste, eles nem sequer guardaram um álbum meu, alegando que minhas fotos foram perdidas em uma tempestade. Gostaria que eles tivessem pelo menos salvo algumas fotos, pois gostaria de ver como eu cresci. É difícil não se sentir uma reflexão tardia quando minha existência na infância não foi preservada da mesma maneira que a da minha irmã. Crescendo, sempre que minha irmã Ellen tinha um problema, ele era imediatamente resolvido, por mais trivial que fosse. Mas se eu reclamasse ou precisasse de algo, meu pai me ignorava, chamando-me de mimada. Se eu sentisse ansiedade em tentar coisas novas ou falar com novas pessoas, minha mãe dizia que eu estava sendo exagerada e me repreendia para ser mais confiante como minha irmã. A atitude dos meus pais em relação a mim sempre me fez sentir que minhas preocupações e sentimentos eram secundários em comparação aos da minha irmã, e então havia o jogo da culpa. Se minha irmã fizesse algo errado, eu também era responsabilizada pelas ações dela. Segundo meus pais, como a filha mais velha, eu deveria ter ensinado minha irmã a ser melhor. Não importava se eu não tivesse nada a ver com as ações dela, a responsabilidade sempre recaía sobre mim simplesmente por causa da minha ordem de nascimento. Essa constante culpa injustificada solidificava ainda mais meu papel como a filha menos favorecida, vivendo constantemente à sombra do pedestal da minha irmã. Ele não ajudava na situação. Ela sabia exatamente como aproveitar seu status de filha favorita para obter vantagens, frequentemente usando-o para se safar ou me superar, mesmo nas menores discordâncias. Ela frequentemente me obrigava a deixar que ela usasse minhas coisas ou vestisse minhas roupas sem minha permissão.
Se eu ousasse protestar, ela corria para nossos pais e reclamava, pintando-me como egoísta e insensível. Inevitavelmente, eu era repreendida por não compartilhar e acabava me sentindo como a vilã em todas as situações. No entanto, o comportamento de Ellen era decididamente unilateral. Ela nunca me permitia tocar em suas coisas, sendo sempre muito territorial com suas posses. Por muito tempo compartilhamos um quarto, e ela protegia ferozmente seu lado e seus pertences. Mesmo depois de nos mudarmos para quartos separados, a dinâmica não mudou. Ela mantinha limites estritos em relação às suas coisas, mas sempre esperava que eu fosse acomodada e generosa com as minhas. Esse padrão duplo era exaustivo e desmoralizante. A habilidade de Ellen de manipular as situações a seu favor, combinada com o apoio inabalável de meus pais, sempre me deixava sentindo-me isolada e constantemente desvalorizada. Parecia que não importava o que eu fizesse, eu sempre estava errada, enquanto Ellen não podia fazer nada de errado aos olhos deles. Como resultado das ações da minha irmã e dos meus pais, caí em uma depressão profunda. Minha autoconfiança se deteriorou e desenvolvi sérios problemas de autoimagem. Na adolescência, a ansiedade era avassaladora, especialmente sempre que Ellen brigava comigo ou zombava de mim. O medo constante de confronto me deixava nervosa, e os gritos agressivos dos meus pais frequentemente me levavam à beira de ataques de pânico. Quando eles se aproximavam demais durante suas broncas, eu sentia que não conseguia respirar, como se estivesse sufocando sob o peso de sua decepção e raiva. Ninguém na minha família parecia notar ou se importar com minhas lutas. Eu me sentia como um animal enjaulado, presa em um ciclo de tormento emocional e psicológico, sem ter a quem recorrer em busca de apoio. Como resultado, meu único consolo veio ao escrever meus pensamentos em um diário todas as noites. Eu colocava meu coração naquelas páginas, detalhando meus medos, frustrações e tristezas. Era o único lugar onde eu podia ser completamente honesta sobre o que estava passando, uma forma de processar o caos ao meu redor e encontrar um pequeno alívio. Eu sempre mantinha o diário escondido debaixo da minha cama, com medo de que Ellen o encontrasse e zombasse de mim por minhas vulnerabilidades. Um dia, meu pior pesadelo se tornou realidade. Ellen, que tinha o hábito de bisbilhotar no meu quarto, apesar de meus pedidos repetidos para que ela deixasse meu espaço em paz, encontrou meu diário enquanto eu estava fora. Ela deve ter lido todo o seu conteúdo, violando o único santuário que eu tinha. Quando voltei para casa naquela noite, encontrei meus pais e Ellen sentados na sala, com expressões incomumente solenes. Pensei que talvez alguém da família tivesse morrido, ao ver o ar sério em seus rostos. Perguntei se estava tudo bem. Meu pai me pediu para sentar, dizendo que eles precisavam conversar comigo. Meu coração começou a acelerar, e uma sensação ominosa se instalou em meu estômago. Então minha mãe puxou meu diário de trás dela. Meus olhos se arregalaram de choque e descrença. Exigi saber o que ela estava fazendo com o meu diário. Ellen apenas sorriu de maneira cínica, apreciando meu desconforto, enquanto minha mãe me olhava com uma seriedade incomum e perguntava se o que eu havia escrito refletia verdadeiramente meus pensamentos mais íntimos. Naquele momento, senti-me totalmente exposta e traída. O diário era meu único espaço seguro, o único lugar onde eu podia expressar minha dor e frustração sem medo de julgamento ou ridículo. Agora, meus pensamentos mais privados estavam ali, expostos para as pessoas que me levaram a escrevê-los. A gravidade da situação me sobrecarregou, e eu senti um ataque de pânico iminente. Lutando para responder, murmurei que sim, o que eu escrevi refletia meus pensamentos, e que eles não tinham o direito de vasculhar aquilo. Meu pai balançou a cabeça e me disse que se o que eu havia escrito fosse verdade, eles tinham sérias preocupações sobre mim. Confusa, olhei para ele enquanto continuava dizendo que após lerem meu diário, eles achavam que eu era uma psicopata que precisava de ajuda, por conta do ódio que, segundo eles, eu abrigava por eles. Fiquei completamente abalada. Em nenhuma parte do meu diário eu havia mencionado algo de ódio sobre meus pais ou minha irmã. Eu simplesmente documentei as experiências e sentimentos que as ações deles me causaram ao longo dos anos. No entanto, ali estavam eles, distorcendo minhas reflexões honestas em algo sinistro. Meus pais começaram a me culpar por escrever coisas tão sombrias e até me rotularam de psicopata por manter um diário. Minha mãe continuou, dizendo que ela e meu pai nunca me trataram daquela forma, e que eu estava inventando coisas na minha cabeça para preencher o diário. Ela disse que eu precisava de ajuda séria, antes que machucasse alguém. Ellen até interveio, dizendo que depois de ler meu diário, ela se sentia envergonhada de me chamar de irmã, porque meu comportamento claramente não era normal. Tentei argumentar, insistindo que eu não havia feito nada de errado e que não tinha escrito nada de ruim sobre eles. Expliquei que o diário era simplesmente sobre a minha vida, e que eles não tinham o direito de me julgar com base nas minhas reflexões pessoais. Mas minha família não se importava com minhas explicações. Eles estavam fixados na narrativa de que algo estava errado comigo.
Senti-me tão exposta e vulnerável diante deles naquele momento. Era como se eles tivessem arrancado o último vestígio da minha privacidade e usado contra mim. Meus pais disseram que me levariam ao psiquiatra no dia seguinte, porque eu precisava de ajuda séria antes que as coisas piorassem. Suas palavras estavam carregadas de uma mistura de condescendência e preocupação mal colocada, deixando claro que eles me viam como problema. Senti uma traição esmagadora e uma sensação de impotência. Era como se eles estivessem determinados a transformar a situação e me fazer o problema, em vez de reconhecerem a dor e os danos que causaram. A traição me cortou fundo, e a resposta deles só reforçou ainda mais o senso de isolamento e desamparo que eu sentia há muito tempo. Quando comecei a ir ao psiquiatra, inicialmente me sentia muito desconfortável e culpada, como se eu realmente tivesse feito algo errado. Eu comprei a ideia de que eu era o problema na minha família, e sentia vergonha de compartilhar meus sentimentos. Meu psiquiatra entendeu essa hesitação e usou meu diário como uma forma de aproximar-se. Ele lia as entradas e fazia perguntas com base no que eu havia escrito, o que me fazia sentir mais confortável e me ajudava a me abrir. Expressar meus pensamentos sempre havia sido mais fácil no papel do que na vida real, então o diário se tornou uma ferramenta valiosa nas nossas sessões. À medida que os dias e semanas se passaram, comecei a me sentir mais confortável ao redor dele. Comecei a compartilhar mais sobre minhas experiências e como fui tratada pela minha família durante toda a minha vida. Aos poucos, contei a ele sobre o favoritismo, a culpa constante, o descaso emocional e os sentimentos de isolamento e inutilidade que me atormentavam há anos. Pela primeira vez, senti que alguém realmente estava me ouvindo e validando minhas experiências. Foi um processo lento e às vezes doloroso, mas, aos poucos, comecei a perceber que meus sentimentos eram justificados, e que eu não era o problema que minha família me fazia acreditar que eu era. Quando meu psiquiatra finalmente chamou meus pais para uma sessão, e lhes disse o quão errado era me tratar como uma criança inferior, eles ficaram surpresos. Inicialmente, eles foram muito defensivos, recusando-se a aceitar qualquer responsabilidade pelos meus sentimentos. Argumentaram que haviam trabalhado duro para me sustentar, e que eu deveria me sentir grata, em vez de culpá-los por tudo. No entanto, meu psiquiatra não os deixou escapar facilmente. Ele apontou que foram eles que decidiram ter filhos e me trazer ao mundo, então não podiam usar o fato de terem me sustentado como justificativa para o descaso emocional e o favoritismo. Durante toda a sessão, meu psiquiatra detalhou as inúmeras instâncias que compartilhei com ele, onde meus pais haviam me prejudicado. Ele falou sobre o favoritismo, a culpa, o descaso emocional e a ansiedade e depressão que eu sofri como resultado. Ele apresentou de forma metódica as evidências da minha infância, mostrando-lhes como suas ações haviam me afetado profundamente. No final da sessão, meus pais ficaram em silêncio e pareciam envergonhados. Eles nunca haviam sido confrontados de maneira tão direta com as consequências de suas ações, e era claro que foram pegos de surpresa ao perceberem o mal que haviam causado. Achei que após a sessão, haveria uma mudança positiva nos meus pais. No entanto, na volta para casa, meu pai me informou que eles não me permitiriam mais ver o psiquiatra, alegando que ele claramente era tendencioso a meu favor. Minha mãe concordou, acrescentando que já que eu os culpava por tudo, não havia sentido continuar com as sessões e desperdiçar seu dinheiro em algo que não estava me ajudando. Senti-me completamente derrotada e triste. Apesar de tudo que foi discutido, eles ainda estavam tentando colocar a culpa de volta em mim. Era como se a sessão com o psiquiatra nunca tivesse acontecido. Eles estavam completamente dispostos a ignorar seu papel no meu sofrimento. Sendo menor de idade, eu não tinha poder para desafiá-los ou continuar a terapia sem sua permissão. Embora o sentimento de impotência fosse esmagador, eu me sentia um pouco mais preparada para lidar com minhas emoções após todas as sessões que fiz com meu psiquiatra. A terapia me deu ferramentas para gerenciar meus sentimentos e uma perspectiva mais clara sobre minha situação. Entendi que a única pessoa que poderia realmente mudar minhas circunstâncias era eu mesma. Resolvi tomar o controle da minha vida. Isso significava me dedicar aos estudos com uma determinação renovada. Comecei a estudar mais do que nunca com o objetivo de melhorar significativamente minhas notas. Vi a entrada em uma boa universidade como minha forma de sair daquele ambiente sufocante em que vivia. Isso se tornou meu principal objetivo na vida. Também fiz um esforço consciente para me afastar da minha família. Sempre que estava perto deles, mentalmente me desligava, tentando preservar minha sanidade ao minimizar meu envolvimento emocional. Parei de escrever no meu diário, reconhecendo que manter meus pensamentos mais íntimos no papel poderia levar a que eles fossem usados contra mim novamente. Concentrando-me nos meus objetivos acadêmicos e estabelecendo limites claros com minha família, comecei a criar um espaço onde eu pudesse eventualmente me libertar e construir um futuro que não fosse definido pelas limitações e preconceitos deles.
No final, quando entrei na faculdade com uma bolsa integral, que meus pais eram contra porque a universidade era muito longe, eu não liguei para a opinião deles. Estava resoluta e me certifiquei de levar todos os meus documentos importantes comigo quando me mudei. Embora meus pais não percebessem na época, aquela foi a última vez que me viram por um longo tempo. Apesar das tentativas deles de me ligar ou visitar na faculdade, mantive distância. Raramente interagia com eles, nunca voltava para casa durante as férias. Quando tentavam me culpar, eu imediatamente me distanciava, recusando-me a deixá-los me manipular ou me fazer sentir responsável por qualquer coisa. Cortei completamente o contato com minha irmã, tratando-a como se não existisse. Com a liberdade e a independência que lutei tanto para alcançar, concentrei-me no meu futuro. Consegui um emprego incrível após concluir meu curso e nunca olhei para trás. Durante anos, continuei a tratar meus pais com o mesmo distanciamento emocional que eles haviam me mostrado. No entanto, tudo mudou quando estava prestes a me casar com o amor da minha vida. Meus pais, ao saberem da notícia do casamento por primos e outros parentes, entraram em contato comigo. Eles claramente ficaram surpresos por não terem sido convidados para uma ocasião tão importante da minha vida. A ligação deles foi surpreendente e eles pediram desculpas, embora de forma relutante, por tudo o que aconteceu, reconhecendo seus erros e expressando arrependimento pelo comportamento passado. Eles admitiram que, embora não pudessem mudar o passado, queriam criar novas memórias comigo, dado que eu estava prestes a começar minha própria família. Eles imploraram pelo meu perdão e me pediram para permitir que fizessem parte desse novo capítulo da minha vida. O pedido de desculpas deles foi um desenvolvimento inesperado, o que me forçou a confrontar uma série de emoções. Como eu estava começando uma nova fase da minha vida, decidi deixar de lado o rancor e convidei meus pais para o casamento. Eles também pediram que minha irmã fosse convidada, mas eu recusei firmemente e eles não insistiram. Meus pais se divertiram muito no casamento, e olhando para trás, não me arrependo de tê-los convidado. Eles estavam genuinamente felizes por mim e por meu marido, o que fez com que a decisão de convidá-los parecesse correta. Desde então tenho feito um esforço para visitar meus pais de vez em quando para jantares, apenas para manter contato. Durante essas visitas, às vezes tenho que interagir com minha irmã. Ela ainda tenta me irritar com pequenos comentários maldosos sobre meu casamento ou minha família, mas eu faço questão de confrontá-la diretamente e colocá-la no lugar. A amargura de Ellen em relação a mim só se intensificou com o tempo, especialmente depois que ela descobriu que eu tenho um relacionamento melhor com meus sogros do que ela tem com a família do marido. Aparentemente, seus sogros ainda a detestam e nunca a aceitaram completamente em sua família. Por isso, ela frequentemente faz comentários sutis sobre meu marido ou meus sogros, tentando diminuí-los. Ela usa esses comentários como uma maneira de expressar sua frustração e insatisfação com as próprias circunstâncias. Meu pai já percebeu esse comportamento várias vezes e até pediu para que ela parasse, mas ele continua a fazer esses comentários maldosos. Há 4 meses, descobri que estava grávida. Meu marido e eu estamos absolutamente radiantes com a notícia. Como ele ganha o dobro do que eu, decidimos juntos que seria melhor eu deixar meu emprego temporariamente para me concentrar na gravidez. Essa decisão foi apoiada de todo o coração pelo meu marido e pelos meus sogros, que têm sido incrivelmente compreensivos e prestativos durante todo esse processo. Quando minha irmã descobriu que eu havia decidido deixar meu emprego para ficar em casa durante a gravidez, ela ficou furiosa. Sua raiva decorre de sua própria situação, pois seu marido nunca permitiu que ela fosse uma mãe em tempo integral, já que eles dependem da renda de ambos para sobreviver. Ao contrário de mim, Ellen nunca teve a chance de relaxar ou tirar uma folga durante sua gravidez. Por isso, sempre que nos encontramos, ela manifesta seu descontentamento me criticando. Ela me chamou de tola e disse que é humilhante ser uma mãe que fica em casa. Várias vezes, apenas ri de seus comentários e expliquei que poderia voltar ao trabalho sempre que quisesse, graças aos meus anos de experiência. No entanto, ele tenta distorcer a situação, insistindo que meu marido é controlador e que eu nunca deveria ter desistido da minha carreira. Acho isso irônico, já que foi minha própria escolha me afastar do trabalho. Eu entendo que suas tentativas de minar minha decisão têm mais a ver com sua insatisfação pessoal do que com qualquer crítica real às minhas escolhas. É por isso que tenho tentado me manter afastada dela tanto quanto possível para manter minha paz de espírito e me concentrar completamente em aproveitar minha gravidez. Uma semana atrás, minha irmã me ligou com um convite para uma festa de jantar que ela estava organizando. Ela planejava ter toda a nossa família e os sogros dela presentes, e queria que tanto eu quanto meu marido comparecêssemos. Como eu não tinha saído muito desde que fiquei grávida, vi essa festa como uma distração bem-vinda e uma oportunidade de socializar. Achei que com tantas pessoas por perto, minha irmã provavelmente se concentraria menos em mim, o que me deixou mais inclinada a ir. Concordei em comparecer, mas a noite não saiu como planejado.
Meu marido recebeu algumas tarefas de última hora, o que o obrigou a trabalhar até tarde. Ele já estava estressado e continuava pedindo desculpas por não poder sair do trabalho a tempo. Eu entendi que essas coisas podem acontecer, então não o culpei. Quando ele finalmente veio me buscar, já estávamos bem atrasados para a festa de jantar. Apesar do atraso, decidi não cancelar, acreditando que seria melhor chegar tarde do que não comparecer. Quando chegamos à casa da minha irmã, percebi rapidamente que a maioria dos convidados já tinha terminado de comer e estavam conversando casualmente. Até meus pais já haviam saído após o jantar, já que meu pai não se sente confortável dirigindo à noite. Minha irmã imediatamente nos repreendeu por estarmos atrasados, e embora eu não a culpasse por estar frustrada, intervi para pedir desculpas em nome do meu marido, que estava visivelmente constrangido com a situação. Ela direcionou meu marido para um assento e preparou um prato de comida para ele, o que foi um alívio, mas depois me puxou para a cozinha. Lá, ela revelou que, como todos já haviam repetido 2 ou 3 vezes, não havia mais comida para mim. Fiquei surpresa com essa revelação, especialmente porque eu estava bastante faminta, e sendo grávida, me senti ainda mais faminta do que o normal. Apesar da decepção, escolhi não discutir ou reclamar da situação. Entendi que nosso atraso havia causado esse inconveniente, então sugeri a ela que eu poderia simplesmente pedir algo online, para que eu ainda pudesse comer sem causar mais perturbação. Ela assentiu e disse que faria o pedido para mim, o que foi gentil. No entanto, em seguida, ela me disse que como eu havia chegado tão tarde e não ajudado muito durante a noite, o mínimo que eu poderia fazer agora era limpar a louça. Fiquei surpresa com o pedido dela. Dei uma risada sarcástica e disse a ela que não esperava ser solicitada a trabalhar para ela só porque havia sido convidada para a festa de jantar e cheguei atrasada. Achei que era um absurdo esperar que eu limpasse os pratos dos convidados só por causa do meu atraso. A reação dela foi rápida e irritada. Em um sussurro furioso, ela retrucou que, como sua irmã, eu deveria ajudá-la, especialmente porque ela havia feito tanto esforço cozinhando o dia todo. Ela apontou que nossa mãe até ajudou a servir os convidados durante o jantar, então eu deveria me tornar útil também, já que sou da família. Ellen enfatizou que seu marido nunca ajudava nas tarefas da cozinha, então ela precisava da minha ajuda. Eu argumentei que se Ellen se sentia sobrecarregada, não deveria ter convidado tantas pessoas. Sua resposta foi irada e desdenhosa. Ela me disse que eu nunca entenderia sua situação e que o mínimo que eu poderia fazer era calar a boca e ajudá-la. Em seguida, com um comentário cruel, ela disse que agora que eu estava grávida, eu não era mais do que uma garçonete patética para o meu marido em casa, então não era um grande problema ajudá-la também. Suas palavras duras me pegaram de surpresa e me machucaram profundamente. Eu já estava me sentindo faminta e emocionalmente vulnerável, e o peso dos comentários dela fez com que as lágrimas começassem a se formar nos meus olhos. Eu não queria dar a Ellen o prazer de me ver chorar, então corri para um dos quartos dela e fechei a porta atrás de mim. Eu precisava encontrar um espaço onde pudesse me recompor. Uma vez dentro, senti meu antigo ataque de pânico começando a ressurgir. A sensação familiar de não conseguir respirar era avassaladora. Eu esperava desesperadamente que meu marido ou qualquer outra pessoa não notasse meu estado de angústia ou viesse atrás de mim. Eu precisava desse tempo sozinha para recuperar o controle sobre minhas emoções e encontrar um pouco de calma. Depois de me acalmar e refletir sobre a situação, fiquei tão irritada com Ellen por seus comentários persistentes e a maneira como ela continuava a me tratar, que senti que ela precisava aprender uma lição de uma vez por todas. Decidi agir contra ela. Finalizei o texto com a decisão final da personagem. Eu decidi começar localizando todas as fotos que eu tinha tirado dos meus antigos diários. Quando me mudei da casa dos meus pais, levei meu diário comigo e, ao longo dos anos, comecei a armazenar imagens do diário no meu e-mail para nunca perder um registro dele. Foi assim que consegui encontrar fotos das entradas antigas do meu diário, detalhando todas as humilhações e agravos que suportei nas mãos da minha irmã anos atrás. Naquela noite, antes de meu marido e eu sairmos, decidi enviar todas as fotos para o meu cunhado, Bill, o único de quem minha irmã tinha medo. Eu sabia que meus pais apenas a repreenderiam por seu comportamento comigo, mas ela nunca mudaria. Queria que Ellen experimentasse uma fração da humilhação que merecidamente deveria sentir nas mãos do marido. Escrevi uma mensagem detalhada para ele, explicando como Ellen havia sido uma grande opressora na minha vida. Na mensagem, contei como Ellen havia me convidado para a festa de jantar apenas para me fazer limpar depois dela e dos outros convidados. Expliquei como o ressentimento dela por mim parecia vir da inveja, pois eu tinha um marido mais atencioso. Meu objetivo era fornecer a ele uma imagem clara do comportamento de Ellen e como isso havia me afetado, esperando que isso levasse a uma melhor compreensão ou intervenção da parte dele. Como você pode imaginar, isso levou a uma briga feia entre Bill e Ellen.
Bill não conseguia acreditar que ela me intimidava constantemente há anos e até disse aos nossos pais que agora via Ellen sob uma nova perspectiva. Minha mãe, claro, me culpou pela briga deles, sentindo que eu tinha cruzado uma linha ao expor minha irmã. Meu pai, por outro lado, tentou ser mais neutro, mas não disse muito. Hoje ainda me pergunto se fui a idiota por expor minha irmã ao marido dela. Atualização 1. Para todos que estão perguntando, meu marido está igualmente indignado com minha irmã depois de ouvir o que ela me disse durante a festa. Ele não fazia ideia, mas depois que eu contei tudo, ele decidiu ligar para minha irmã para expressar sua frustração e colocá-la em seu lugar. Nunca o vi tão chateado antes e tenho certeza de que Ellen deve ter ficado bastante abalada com a reação dele também. Ele deixou muito claro para ela que deveria parar de fazer mais comentários sobre nossa família, especialmente porque ela não conhece a história completa. Atualização 2. O motivo pelo qual meu cunhado está tão zangado com Ellen é porque a própria família dele sempre a percebeu como egoísta e insensível ao longo dos anos em que estiveram casados. Ellen tem um padrão de culpar todos, menos a si mesma, sempre que há um desentendimento ou conflito. Por muito tempo, Bill deu a ela o benefício da dúvida, já que a ama. No entanto, quando compartilhei minhas anotações do diário com ele, isso foi um verdadeiro divisor de águas para ele. Embora ele sempre tenha notado que Ellen e eu não éramos muito próximas, ele nunca esteve ciente da nossa história complicada. Ellen convenientemente nunca lhe contou a verdade. Essa falta de transparência significava que ele só tinha visto uma versão superficial do nosso relacionamento e não estava ciente da profundidade dos problemas que existiam entre nós. Ouvir o meu lado da história finalmente preencheu muitas lacunas e significativamente alterou a compreensão que ele tinha da minha irmã. Isso ainda provou o quanto a família dele estava certa sobre Ellen. Quando Bill entrou em contato comigo esta semana, ele me contou tudo isso. Ele também queria ouvir tudo diretamente da minha perspectiva, e eu estava mais do que disposta a falar. Tivemos uma conversa aprofundada por telefone, onde relatei todas as experiências difíceis que enfrentei na infância, enfatizando como meus pais consistentemente favoreciam minha irmã. Expliquei como minha psiquiatra tentou abordar esses problemas com meus pais, mas eles nunca reconheceram suas falhas, até que eu quase os cortei da minha vida quando fui para a faculdade. Durante nossa conversa, meu cunhado também se abriu sobre suas próprias experiências com Ellen. Ele compartilhou como ela às vezes o tratava de maneira semelhante, mas ele sempre atribuía isso ao fato de ela ser apenas ela mesma. Embora ele tenha reconhecido suas próprias falhas no relacionamento, ouvir como ela me intimidou ao longo dos anos, até mesmo na idade adulta, foi uma revelação para ele. Isso realmente o fez repensar todo o relacionamento deles. Ele também está com medo de que Ellen possa estar se comportando de maneira tão cruel com o filho deles pelas suas costas. Atualização 3. Esclarecendo algumas das dúvidas de vocês aqui pela última vez. Primeiro, minha irmã naturalmente me culpou por tudo e me enviou várias mensagens maldosas após a festa, até que meu marido decidiu intervir e calá-la. Desde então ela não me procurou nem disse uma palavra. Em segundo lugar, minha mãe tem insistido para que eu peça desculpas e diga a Bill que exagerei nos incidentes da minha infância. Recuso-me firmemente a fazer isso, deixando claro que se ela continuar apoiando a postura da minha irmã, meu marido e eu iremos cortá-la de nossas vidas. No entanto, meu pai entende por que agi da maneira que agi. Por fim, não sei qual decisão Bill tomará em relação ao relacionamento dele com Ellen. No fim das contas, meu único objetivo era expor minha irmã e fazer com que ela percebesse que não poderia continuar se safando ao me menosprezar. Não me arrependo do que fiz de jeito nenhum. Agora, cabe completamente a Bill decidir o que é melhor para o futuro dele. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrada em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.